Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 10 de setembro de 2025. Estamos a 557 dias do término da geração da figueira. E nos levantamos, Shalom, Joelma, nos levantamos para ser vencedores em Cristo Jesus, né? E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Boa noite, Aline. Muita coisa acontecendo, né? Shalom, Simone. Brasil de ponta cabeça, né? Muita coisa acontecendo no mundo. Pessoas sendo mortas propositalmente, né? Nós estamos vendo aí, né? Morreu um rapaz aí, paz, Shalom, Andréia, paz, Rosane. Morreu, boa noite, Liane. Um rapaz aí nos Estados Unidos, né? Shalom, Maria Rita. E aquilo ali foi, né? O sistema precisa de mortes, né? Boa noite, Aline. O sistema precisa de mortes para poder fazer o enredo dele, né? Paz do Senhor, Vânia. Incrível falar uma coisa dessa, né? Boa noite, Denise. Mas é assim que funciona. O sistema, Shalom, Viviane, precisa de mortes, né? Precisa de mortes para poder alimentar a sua fúria em cima do povo, entendeu? É incrível, incrível uma coisa. Paz, Val. Boa noite, Fátima Barbosa. Paz do Senhor. Então, a gente fica assim observando, né? Observando como o sistema trabalha, como o sistema diabólico, né? De Satanás. Paz de Deus, Eliane. Como Satanás trabalha, né? Ele trabalha de uma forma assim tremenda, né? Ele maquina, né? Maquina as coisas e tá aí, né? Então, ontem morreu uma menina, né? Uma menina ucraniana nos Estados Unidos, foi assassinada a sangue frio dentro do metrô, né? Coisa tenebrosa. Eu vi, é de chocar, é de chocar. Mas é isso aí, né? Nós sabemos que Satanás é vindo até nós com grande fúria, porque tem pouco tempo, né? Ele tem muito pouco tempo. Então ele vem vindo, boa noite, Joelisa. Ele tá vindo aí com uma fúria tenebrosa, que a fúria dele é uma coisa assim absurda, né? E nós temos que estar preparados para o que vem vindo, né? Hoje eu tava assistindo, né? Uma reportagem de uma pessoa que eu assisto aí sempre. E foi falado o seguinte, aliás, isso tá nos jornais, né? Tá nos jornais, que a águia, né? A águia do hemisfério norte vai invadir aqui também. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi ontem, antes de ontem, falei, gente, esse monte de navio não tá aí à toa. Esse monte de navio não é só para Venezuela. Venezuela é um estado do Brasil. Eles vão invadir o Brasil também. E já estão falando que vão invadir o Brasil. Então, o que você tem que fazer? Se preparar. Armazena, oh meu Deus, armazena alimento. Lembra que eu sempre falo? Armazena o que você pode armazenar, pelo menos para 6 meses você armazena. O tempo que der para você armazenar, né? Porque pelo que nós estamos vendo, né, eles vão invadir a nação, vão invadir, né? Não posso comprovar 100% porque as coisas mudam, né? Mas o que tá aí na nossa cara é isso. Então, seja inteligente, seja esperto, tenha dinheiro. Se der para você ter dinheiro em mãos, tenha. Porque a primeira coisa que eles vão fazer, se o mito for condenado sexta-feira, o que tá aí é o seguinte, a primeira ação deles vai ser cortar toda a internet do Brasil, entenderam? Vai ser cortar tudo. Então vão ficar no mínimo 3 dias sem internet. Essa é a ideia deles. Presta atenção. Boa noite, Berenice.
3 dias sem internet, tá bom? Essa é a previsão deles. Então, vocês fiquem alertas, fiquem atentos. Boa noite, Marisa. Guardem, se possível, alimento, tenha dinheiro em espécie em casa, tá entendendo? Porque se isso acontecer mesmo, né, a gente não tem certeza, mas é o que eles estão falando. Então, você está, como é que fala? No lucro, né? No lucro, porque você foi avisado e você fez o que deveria ter feito, entendeu? E vamos aguardar, porque o Senhor, né? O Senhor vem vindo aí com mão forte sobre o seu povo, ele não vai deixar o seu povo perecer, entendeu? Mas nós precisamos estar firmes com Jesus. Precisamos não estar, como é que diz, com as nossas vestes manchadas, tá? E ficar alertas, fiquem alertas. É um olho na notícia e um olho na palavra. É assim que a gente faz. Eu sempre tenho meu caderno do lado, porque eu vou anotando tudo que eu vou ouvindo, coisas que me chamam a atenção, eu vou anotando e vou procurando na palavra de Deus para poder, né, a gente compartilhar junto aqui. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês estão vendo os sinais que estão acontecendo nos céus aí, de vários países, né? A França está em ebulição também, né? O povo na rua, né? O Nepal continua ainda em ebulição. Os cristãos do Nepal estão pedindo para o povo orar por eles, porque a violência lá tá uma coisa tenebrosa. E eu já vi gente por aqui, né? Tem um advogado que eu sigo, ele gosto de ouvir ele falar. Ele faz umas análises muito boas de política, né? Mas ele incentivando, e ele diz que é crente, incentivando o povo a copiar Nepal, né? Copiar o Nepal. É tudo que Satanás quer, né? É tudo que ele precisa para poder vir, né? E reger o mundo. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, como eu falei, acho que foi ontem, não lembro, na oração da manhã, que eu falei o seguinte: é tempo de ficar quieto. É tempo de você calar a boca, ouvir tudo e ficar quieto. Entendeu? A não ser que seja para você pregar a palavra do Senhor. Mas se não for, meu irmão, não entra em contenda política. Paz do Senhor, Danilo. Não entre em contenda política. Não entre em nenhum tipo de questão destas coisas. Não entrem. Fiquem quietos. Se nós tivermos que entrar em alguma coisa, é pela palavra de Deus, não pelas coisas desse mundo. Entenderam? Aí você pode falar assim, mas a senhora vai ficar omissa? Não, meu irmão, não é omissão. Nós sabemos que, Shalom, Vanise, nós sabemos que o que está regendo o mundo é o próprio diabo. O que está regendo o mundo é o governo do Satanás. Nós estamos vendo isso aqui no Apocalipse. Para que eu vou me envolver com o governo do diabo agora? Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou avisar para as pessoas que Jesus está voltando. Presta atenção. E vou dizer uma coisa para vocês, viu? A partir do momento que eles pararem com esse fuzuê todo aí de governo, eles vão vir para cima da gente. Hoje me veio isso na minha cabeça. Vai ser a hora deles virem para cima do povo que está amedrontando o mundo com a volta de Jesus. Escuta o que eu estou falando. A conversa deles para o Senhor, Cláudia, a conversa deles vai ser assim: esse povo está amedrontando a humanidade falando desse Jesus, da volta de Jesus. E aí é que nós vamos começar a ser perseguidos. Pode aguardar. Terminando essa etapa aí de política, jogar os políticos na lama, né? Como estão fazendo lá no Nepal, porque eles vão fazer, vão jogar todo mundo. E vou te dizer, viu? Se não enforcar e passar o trocinho aqui no pescoço, tá bom? A partir disso, eles vão se incomodar conosco. Comigo, principalmente, com aqueles que estão falando da volta de Jesus, né? Tem um monte de gente falando da volta de Jesus. Todos aqueles que estão postando, que estão falando da volta de Jesus, muitos vão ser presos e outros vão ser cortados. Então, você precisa se preparar. Aí vai valer a pena.
aí vale a pena. Mas Berenice, não tá demorando, viu, para acontecer, não vai demorar. Porque é o seguinte, vai haver um racha, né, entre a igreja invisível e a igreja CNPJ. Porque a igreja CNPJ não está pregando a volta de Jesus, entendeu? A igreja CNPJ não está pregando a volta de Jesus. Eles estão falando que esse mundo vai continuar para 2100, aí a coisa vai embora, né? Os próprios pastores vão vir contra o povo que está pregando a volta de Jesus. Os próprios pastores do sistema, boa noite, Lucilene. Os pastores do sistema vão vir sobre aqueles que estão pregando a volta de Jesus. Aí é que vai ser a divisão da coisa. Aí você vai ver as virgens sendo divididas, as prudentes das incautas, entendeu? Eu já ouvi crente das igrejas falar que querem ficar um pouco mais no mundo. Uns querem casar, né? Portanto, prudente guardará o silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Exatamente. Faz tempo que não prega a volta de Jesus. Esse dia vi uma pessoa dizendo que falar de Apocalipse causa depressão e ansiedade. Exatamente. 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 A CNPJ é contra os que pregam a verdade, né, Andréia? E ainda por cima é que prega contra o dízimo, né? Não é que prega contra o dízimo, né? Mas prega a verdade do dízimo, né? Boa noite, Tânia. Entendeu? A gente prega a verdade do dízimo, né? O dízimo não está no Novo Testamento, né? Tem gente que não entende isso. Acha que o dízimo, ele vem do Novo Testamento para o Novo, e ele não vem, né? Então, deixa deles ganharem dinheiro. Muita gente está abrindo a mente para isso, né? E o dízimo no Velho Testamento era comida, era alimento, né? Boa noite, Josi. Entendeu? Era alimento, né? Comida, né? Isso era o dízimo no Velho Testamento. E no Novo, o dízimo acaba, porque não tem levita para dar dízimo. Não tem templo, não tem levita, né? Não tem levita. Eles dizem que são levitas, eles não são da tribo de Levi. O dízimo era exclusivamente para a tribo de Levi. Exatamente. O dízimo é para abastecer o povo, né? Abastecer os necessitados da casa de Deus, né? Pelo menos era isso. Hoje se dá as ofertas, né? O que se dá no Novo Testamento são ofertas para cuidar do rebanho de Deus, né? Dos menos favorecidos, essa coisa toda, né? Mas não para pastores ficarem comprando jatinho, mansão, isso e aquilo outro, né? Então, veja bem o que eles vão aprontar. Eles vão vir atrás com força, com toda a força da alma deles. Pode aguardar aí. Não vai demorar muito. Eu não te digo se até o ano que vem. Não digo se até o ano que vem a coisa vai explodir, né? Mas vamos lá, né? Nós já estamos esperando, estamos nos preparando, né? Estamos nos preparando e vamos ver o que Deus vai fazer conosco, né? O que Ele vai permitir, né? Vamos aguardar. Fui explicar para minha irmã sobre o dízimo, ela virou uma fé. Eles ficam enfurecidos, Mas o dízimo não tem no Novo Testamento, não existe. Porque Jesus não era levita, os discípulos também não eram levitas, Paulo não era levita. E o dízimo é para os levitas que nasceram levitas, não que se dizem levitas, não, isso aí não. Aqui no Brasil, acho que não tem nenhum levita, não. Que nasceu na tribo de Levi, não. Mas é isso aí, vamos lá, né? Vamos para a palavra do Senhor, vamos aprender mais um pouquinho. Eu quero que você preste atenção naquilo que vamos falar aqui. Eles ficam bravos porque os mesmos dão dízimo para quererem barganhar com Deus. Exatamente. Exatamente isso. Barganha com Deus. E com Deus não se barganha, né? Com Deus não se barganha. Quando falei que... mas é isso aí, minha irmã. Eles confundem tudo, né? Confundem tudo e não conseguem entender nada. Aliás, eles não sabem ler a palavra de Deus, né? Tudo isso, gente, é por falta de leitura da palavra de Deus, tá? Por falta de leitura da palavra de Deus. Se as pessoas lessem a palavra de Deus
como tem que ser lida, entendeu? As pessoas não caíam nas falácias que caem, mas infelizmente ninguém lê. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Estão cegos, exatamente. E Deus vai os entregar para a mentira, porque eles gostam de mentira, né? Eles gostam da mentira. Então, quando vocês verem, presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando vocês verem um crente, escuta o que eu tô falando, que desfaz de Deus, entendeu? Exatamente, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa do nosso dinheiro. Agora, é claro que ele prova os corações, né? Se a pessoa tem o coração bom, essa coisa toda. Mas aí é uma coisa dele com Deus, entendeu? Entendendo? Porque Deus, ele pede para muitas pessoas, né? O Senhor fala. Mas é isso aí, irmãos, é isso aí. Agora o que eu ia falar. Prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Boa noite, Fernanda. Existem crentes que vocês vão falar da volta de Jesus e eles vão te enxotar, eles vão te jogar para longe, eles não vão querer ouvir. Presta atenção. Deus vai tampar os ouvidos e os olhos dessa gente. Por quê? Porque eles não amam a volta de Jesus. Paz, Rita. Eles não amam a volta de Jesus. São pessoas que não querem a volta de Jesus. São pessoas que não têm compromisso com o Pai. Eu tô falando sério, não tô brincando, não. Boa noite, Alberto. A maioria dos crentes que estão renegando a volta de Jesus, que dizem que não querem saber de ouvir falar isso, não gostam de ler o Apocalipse. Presta atenção, Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia, tá falando do Apocalipse, entendeu? Estas pessoas, Deus vai fechar os ouvidos deles, Deus vai colocar como é que diz, tampão nos olhos para eles não verem e não ouvirem, porque eles gostam da mentira, eles querem a mentira. Então, irmãos, quando é assim, não adianta ficar insistindo. Não adianta, eu digo para você com todas as letras que não adianta insistir. É perca de tempo, você vai perder teu tempo, entendeu? Você vai perder teu tempo, vai ficar nervoso e pode até perder a tua coroa. Tá entendendo? Deixa eu ver o que a Simone colocou aqui, é Oséias 4:6, espera aí. Ignora a verdade, exatamente isso. Eles ignoram, não querem saber. Não querem saber. Eu tive uma vez um que me disse assim, a minha filha está doente por causa de que você está falando da volta de Jesus, tá? Diz que eu estava ficando doente porque eu falava da volta de Jesus, que estava com depressão, então eu parei. Então tá bom, vai ficar com depressão, então fica sozinha porque eu vou falar para outro. Aqui, ó, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha isso, ó. Aquele que não gosta de conhecer, Deus vai rejeitar, ó. Tá aqui, ó. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Porque o Senhor está nos preparando para ser reis e sacerdotes, gente. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha isso. Vou ler de novo. Olha que profundo que é isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Boa noite, Tássia. Amém. Olha isso aqui, ó. Eu falei só me bloquear. Exatamente, é isso aí mesmo. Boa resposta. Olha aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste. Então, quer dizer, se nós rejeitarmos, Oséias 4, versículo 6. Se nós rejeitarmos o conhecimento, tá? Também o Senhor vai nos rejeitar. Para que não sejamos sacerdotes diante de Deus. Porque o Senhor está nos preparando para ser reis e sacerdotes na terra prometida. O Senhor está nos preparando para ser reis e sacerdotes com Ele. Nós vamos governar com Ele essa terra. Olha aqui, ó. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Tá entendendo? Também eu me esquecerei de teus filhos.
Meu irmão, presta atenção, quando eu falo para você que Deus vai nos guardar, porque nós estamos buscando, nós estamos falando, nós estamos apregoando a palavra de Deus, nós estamos batendo martelo. Quando eu falo para você que Deus vai nos guardar, porque nós estamos fazendo isso, sabe por quê? Olha aqui, aquele que rejeitar, Deus também vai o rejeitar. Nós não estamos rejeitando, nós estamos buscando, nós estamos colocando o nosso dia a serviço do reino. Eu não sei como que você faz no seu dia, mas eu faço as minhas coisas aqui, eu faço as minhas coisas, eu limpo a minha casa, tudo, ouvindo. Quando eu tô fazendo as coisas, eu estou ouvindo, tá entendendo? Eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo irmãos que estão com entendimento sobre a volta de Jesus, tá entendendo? Eu estou buscando aprender para poder mandar para as pessoas aquilo que Deus tem me ensinado. Eu não sei como que você faz aí, mas eu faço assim, tá entendendo? Eu vou lá pro fundo, limpar no fundo, eu ponho o celular ali na estante e ali eu fico ouvindo, tá entendendo? Fico ouvindo e aí eu vou limpando e às vezes eu paro, eu paro ali para eu poder voltar para eu ouvir de novo. Às vezes eu escuto um vídeo 2, 3 vezes, entenderam? É assim que eu faço, eu não deixo. Meu pai já brigou comigo por isso. Ai, meu Deus do céu, Meus irmãos, presta atenção, nós precisamos. Aí eu termino o meu trabalho, eu venho aqui, lá para as 4, 5 da tarde, eu sento aqui para ler a palavra, tá entendendo? Para ler aquilo que Deus vai dar para nós. Vamos lá, Deuteronômio 32, 28, vamos lá, Deuteronômio. Eu amo a Simone, quando ela vai falando e eu vou lendo aqui, porque ela tem uma memória maravilhosa. A minha memória é péssima. Mas vamos lá, eu tô pedindo a Deus para dar uma memóriazinha melhor para mim aqui. Vamos lá, 32, versículo 28. Diz assim, 28. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Exatamente isso, gente. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Entendeu? Como é que diz? Quem trabalha fora não tem jeito, mas como eu tô dentro de casa, né? O que eu faço dentro de casa, entendeu? Então, para mim dá. Então, às vezes eu vou até passar, vou passar a grama, vou passar a máquina na grama lá no fundo aqui de casa, eu ponho o celular bem aqui, o foninho aqui para eu escutar, tá entendendo? Eu ponho o foninho aqui para escutar, para eu não perder, entendeu? Minha mulher fala assim, lá vem conversa de maluco de novo. É desse jeito. E eu já fui chamada de maluca, de doida, de tudo quanto é. De tudo quanto é jeito. Eu perdi muitos amigos, gente. Olha que eu tinha bastante amigos, hein? Quer dizer, amigos entre colchetes, vamos colocar assim. Minha casa era cheia de gente. Depois que eu comecei a pregar a palavra do Senhor, que eu comecei a avisar que Jesus está voltando, pergunta quantos vêm aqui na minha casa. Até os crentes desapareceram. Hoje eu e o Senhor e minha filha. Mais ninguém aqui dentro. O povo vaza. Os meus vizinhos, quando eu vou falar, sai correndo. Sai voando, ventando. Entendendo? Nós temos que estar ligados. E Deus está anotando tudo isso. Agora que achei a senhora de noite, procuro às vezes os seus vídeos. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, minha irmã. Mas tem muito, eu vou começar. Hoje não deu tempo de eu colocar vídeo lá nos stories, mas sempre dá uma olhadinha nos stories, que eu coloco vídeos que eu acho interessante para o nosso aprendizado, eu ponho lá, tá? Eu ponho lá, entenderam? Para que a gente possa aprender, né? Porque eu aprendo com todo mundo, entendeu? Quem não tem certeza de salvação tem medo de ouvir falar do Apocalipse. Exatamente. E não imagina, né?
que há uma bem-aventurança para quem estuda Apocalipse. Há uma bem-aventurança que está para quem estuda Apocalipse. Está escrito lá, quer ver, ó? Rita, as igrejas não falam sobre essas coisas. Infelizmente não, minha irmã. Infelizmente não. O que eu sei, o que eu aprendi com Deus aqui na minha casa, tá? Eu e Deus. Porque no tempo que eu era de igreja, ninguém falava também não. Ninguém falava, sabe? Eu aprendi, o que eu sei, eu aprendi nesses 12 anos. Aprendi muito com a minha mãe, entendeu? Muito com a minha mãe quando eu era criança, né? E mesmo minha mãe quando era viva, né? Mas o que eu sei, eu louvo a Deus que eu aprendi tudo aqui sentada nessa mesa. Irmã Ruth, coloquei teu vídeo em grupo de religiosos e ouvi teu vídeo, vamos despertar uns aos outros. Peraí, não entendi. Irmã Ruth, coloquei teu vídeo de ontem, né? Em um grupo de religiosos. Uma ouviu teu vídeo e amou. Vamos despertar-nos uns aos outros. Exatamente, é isso aí, minha irmã. É isso aí. Olha aqui, ó. Escrito no primeiro de Apocalipse. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurado, capítulo 3, ó. Versículo 3. 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. Escutou? Boa noite, Elis. Tá entendendo? É Apocalipse 1, versículo 3. Tá aqui, ó. Há uma bem-aventurança. Há uma bem-aventurança para aqueles que leem o livro do Apocalipse. Entendeu? Infelizmente lá é desse jeito mesmo. Mas é isso aí. Mas vamos lá. Vamos agora conversar do Apocalipse 14. O Apocalipse 14, existem várias formas de interpretação. Ele ainda está em andamento, tá? Ainda está em andamento. Mas o Apocalipse 14, ele começa no 7. Então, eu vou ler o 7, tá? Aliás, eu vou ler primeiro o 14, depois eu leio o 7 para complementar, tá bom? Presta atenção aqui. E eu olhei e vi, e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Presta atenção. Então, paz, Larissa, seja bem-vinda. Então, nós estamos retornando ao que ele viu em 7 de Apocalipse. Ele viu? Não, ele ouviu. Presta atenção. Em 7 de Apocalipse, ele não vê, ele ouve. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver se isso está certo? Boa noite, Suzana. Vamos lá para o 7 de Apocalipse. No versículo 7 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: e eu ouvi o número daqueles que foram selados. Você escutou isso? E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ó, ouvi. Tá? Ele não viu, ele somente ouviu. Agora aqui no 14, e eu olhei e vi que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Irmãos, para ele estar sentado, para ele estar em pé sobre o monte Sião, é porque ele já voltou, certo? Ele já voltou. Então, vamos ver o raciocínio. Vamos lá, vamos raciocinar. Se ele estava em pé no monte Sião, isso não foi uma coisa espiritual, isso foi uma coisa material. Então, quer dizer que nós já estamos aqui no milênio, nós já estamos aqui quando Jesus volta a essa terra, para colocar o seu reino aqui. Entendeu? Olha aqui, ó.
E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. Então, estavam tocando as harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono. E diante dos 4 animais. Então, quer dizer, eles estão na sala do trono. E dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Tem na João Ferreira, ele diz que é a primícia da terra, quer ver? Olha aqui, ó. E estes são os que, e cantavam um cântico novo do trono diante dos 4 animais e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que estão contaminados com mulheres. Desculpa. Estes são os que não estão, desculpa que eu errei. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus. É aqui que fala das primícias. Irmãos, o que é primícia? Primícia são os primeiros, não é não? Jesus foi a primícia dentre os mortos. Lembra que fala lá, eu não sei se é em Atos que fala, que alguns ressuscitaram e foram vistos na cidade, que ressuscitaram com Cristo, depois de Cristo, aliás, e foram vistos na cidade? Vamos ficar atento com isso. Será que os 144.000 que está dizendo que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro? E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Eles não são contaminados com mulheres. Que mulher é essa? Isso é igreja. Eles são virgens. Por quê? Porque eles não se contaminam. Eles estão diante da presença do Pai. Então, aí eu fui para aquela parte que diz assim, João 14, quer ver? João 14, 2, quer ver que está escrito aqui? Vamos lá, vamos pensar, vamos meditar, né? João 14, versículo 2, diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora que eu quero que você preste atenção. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, pastor, aí que tá. Aí que o senhor ia até perguntar, ia perguntar para o senhor se manifestar. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Aqui tá dizendo, ó. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Pastor, dá a entender que isso aqui é a igreja. Isso aqui é o povo de Deus, a totalidade. Aí eu estava estudando e estava escutando alguns pregadores, né, alguns irmãos que estudam a palavra, e um deles disse o seguinte, eu achei interessante, ele falou, irmãos, a Cidade Santa, ela tem 12 pérolas, 12 portas, não é isso? 12 fundamentos que são os apóstolos, e ela tem 12 portas que são as tribos de Israel. Quem é que vai entrar pelas portas? Hã? Quem é que vai entrar pelas portas da Cidade Santa? Presta atenção. Vai entrar o povo de Deus, que foi resgatado desse mundo. E aí ele fala,
Isso é igreja, isso é o povo de Deus, o povo que nunca se rendeu a Satanás, o povo que nunca dobrou o seu joelho a Baal, o povo que não se contaminou, são virgens de contaminação. Tá entendendo? E eu achei muito interessante, casou, ligou com aquilo que está em João 14:2. Eu não estou dizendo para você que não possa ser isso aqui tudo literal. Não é isso, não. Mas nós temos que entender. 144 mil, né? 12 vezes 12. Exatamente. A besta tenta imitar o cordeiro. O 13 fala dos seguidores da besta. Exatamente. É exatamente, pastor. Exatamente isso daí. E aí a gente fica, né, pensando. Porque, irmãos, nós estamos selados pelo sangue do cordeiro. Nós estamos selados com a nossa mente fixa em Cristo, né? A nossa mente tem que estar cativa em Cristo. Eu acredito que o selamento é a nossa mente cativa no trono da graça. A nossa mente ligada no Senhor. Porque Ele não desampara aquele que busca. Não, Ele não desampara. Ele vai, tanto que está escrito aqui. Exatamente, 12 vezes 12, 144. 12 da aliança passada. E 12 dessa nova aliança. 12 patriarcas, 12 apóstolos. Né? Por causa de mulheres contaminadas com coisas heréticas, Cláudia. Coisas de heresias das igrejas, heresias do sistema, entendeu? Não se deixaram contaminar pela heresia do sistema. Exatamente as duas casas, Efraim e Judá, né? As duas casas. Então, meus irmãos, eles são primícias. Primícias. E ele vai aqui, o cordeiro eles vão com o cordeiro, estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá, né? Para onde quer que ele vá. Exatamente, Efraim, nós. E aqui está dizendo, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quer dizer, nós vamos estar no Monte Sião com ele. Onde ele estiver, nós vamos estar também. Então, irmãos, eu fiquei meditando nisso e digo para você, eu não estou dizendo, porque eu acho que isso aqui ou nós estamos no cumprimento dela, nesse momento, no cumprimento dela, ou ela vai se cumprir de uma forma literal, nós não sabemos ainda, né? Paz de Deus, Fabiana. Mas tem muita gente, né, que diz que eles vão pregar. A Bíblia não fala que eles vão pregar, não fala isso. Pelo menos eu não li isso. Diz que eles têm um ministério. Eu não li isso aqui. Agora a igreja tem um ministério. A igreja tem um ministério. A igreja tem um ministério de levar o reino de Deus à frente. Ela tem um ministério de levar o reino de Deus, pregação da palavra de Deus, pregação da volta de Jesus, que é a nossa bendita esperança. Não é verdade? Então, vamos ficar alertas, vamos ficar, né? Vamos ficar alerta e ficar focado que eles não se contaminaram com mulheres e eles eles são virgens. Quer dizer, irrepreensíveis. Eles são a noiva. Virgindade, a noiva. Mateus 24, Jesus fala para não acreditar no que vão falar, ele ali, ele lá. Ele diz que seu reino não vem com visitável aparência, mas está dentro de nós, exatamente. Exatamente. Seguindo aqui, versículo 6, agora vamos passar para outro assunto. Presta atenção nesse outro assunto. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. Irmãos, anjos estão pregando já, hein? Vou ler de novo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu,
tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Olha isso. Dizendo em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo. Irmãos, nós estamos vendo aí, eu estou lendo capítulo 14 de Apocalipse. Nós estamos vendo muçulmanos, judeus mesmo, rabinos, o que tem de conversão de rabinos através de sonho. Não é brincadeira. Eles sonham com Jesus, eles sonham com anjos, entenderam? Eles sonham, eles estão se convertendo através de sonhos. Eu vi o testemunho de uma senhora, ela é egípcia, muçulmana, casada com muçulmano, e ela teve a visão que um anjo vinha pregar para ela. Aliás, o próprio Jesus, né, vinha pregar para ela e falava para ela: você vai em tal lugar assim, assim, que eles vão te explicar o evangelho lá. E ela foi. E o marido descobriu. E sabe o que o marido fez com ela? Pegou ela e a menina, a filhinha que ela tinha, enterrou as duas debaixo da casa dele. E ali elas ficaram. Mas a vizinha ficou incomodada que não via ela de jeito nenhum e perguntava dela, e o marido dizia que ela tinha viajado. E de repente a vizinha começou a ficar, falou: não, tem alguma coisa errada. E a vizinha chamou alguns vizinhos e vieram e viram uma parte do cimento amolecido e cavucaram e acharam essa mulher lá dentro da terra, ela e a menina. Ela já estava desfalecida, mas a menina ainda estava, como é que chama? Ainda conseguia falar. E a menininha contou o quê? Que todo dia vinha um homem de branco e dava alimento para ela e para a mãe dela. Todos os dias vinha um homem de branco dar o alimento para ela e para a mãe dela. E eles foram levaram para o hospital, que elas estavam desidratadas, mas estavam vivas. Isso não foi 1 e nem 2 dias, não. Foram muitos e muitos dias. Agora, conta para mim, quem é que estava lá? Era o anjo do Senhor. Então na minha visão, eu não estou dizendo o que é, mas na minha visão, essa pregação já começou. A pregação dos 3 anjos já começou. É aonde nós não podemos chegar. Aonde nós não podemos chegar. O Senhor vai mandando seus anjos e Ele mesmo vai pregando. No Afeganistão, muitos se convertendo através de sonhos, outros se convertendo através do rádio. E eles perguntam, eles ligam, perguntando que eles querem conhecer esse Jesus, porque quer que eles livrem eles da situação que eles vivem no Afeganistão. Tá entendendo, meu irmão? Então, na minha visão, aonde a igreja não pode chegar, aonde os missionários não chegam, o anjo do Senhor está fazendo a sua missão lá. Entendendo? O anjo do Senhor está fazendo a sua missão lá. Que coisa mais maravilhosa, né? Que coisa mais maravilhosa. Esse é o primeiro anjo. O segundo. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu. Esse vai avisar que a grande Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Esse é o aviso. Quando Babilônia cair. Tá entendendo? Um anjo prega. Olha isso. Um anjo prega. O outro avisa que a Babilônia vai cair. Agora vem o terceiro. Presta atenção. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta. Olha isso aqui, ó.
Eu acredito que são fases, né? São fases. Olha isso aqui. Se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, isso vai ser avisado por um anjo. Este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De novo, boa noite, Edna. Olha aqui, ó. Presta atenção, um anjo prega a palavra. Eu creio que ele já está aí pregando. O outro vai avisar que a Babilônia está caindo. E o outro vem avisar o povo para não receber a marca da besta. É o ministério, a mensagem dos 3 anjos. Nós estamos fazendo isso agora. Nós estamos avisando, não recebam a marca da besta. Olha o tanto de vídeo que está saindo aí sobre a marca da besta. Isso não é à toa. Não. É uma enxurrada de vídeos. Olha isso aqui. Mas o anjo vai avisar, ele vai bradar. Sabe por quê? Porque ninguém vai ter desculpa. Diante de Deus, ninguém vai ter desculpa. Eles já vão direto, irmãos. Aquele que recebe a marca da besta, ele não vai ter nem, como é que fala? Ele nem vai ser julgado, ele já vai direto para o lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. Por quê? Porque o anjo avisou. Eles não vão nem ter julgamento, não vão passar pelo julgamento. Eles foram avisados, está aqui, o anjo avisa. Não sabemos em que momento, mas uma coisa eu posso te dizer, o primeiro anjo já está trabalhando. O primeiro anjo já está trabalhando. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve, abençoados são os mortos. Eu me pergunto se o Brasil é Babilônia ou Sodoma. É os dois, ô Alberto. O Brasil é os dois. O mundo inteiro é os dois, meu irmão. O mundo inteiro é os dois. Nós temos tanto a Babilônia como Sodoma. Irmã Ruth, o que será a marca da besta? A marca da besta, em primeiro lugar, é a adoração a Satanás, né? Em primeiro lugar é a adoração. Segundo lugar, que quem adorar a Satanás, inclusive, né, adorando a inteligência artificial. O povo já está adorando a inteligência artificial. Eles não vão ficar sem isso. E para ter isso, eles vão precisar receber um chip. Eles vão precisar receber alguma coisa que os conecte à inteligência artificial. Tá entendendo? Aquilo, não se esqueça que a inteligência artificial, ela é o próprio diabo. Não tenho dúvida disso. A inteligência artificial é o próprio Satanás. Entendeu? Pois é, na guerra do olha, o povo não fica, podia ficar sem comida, mas sem internet o povo não fica. Tá entendendo? Corta aqui no Brasil para ver o que vai dar. Corta aqui para vocês verem o que vai acontecer. O negócio vai pegar fogo. Eu acho que é isso que o trombeta tá querendo fazer. Entendeu? É um tipo de implante que você vai ter acesso à inteligência artificial sem, porque você já vira receptor, né? Do sinal. Você já tem a recepção do sinal, né? Porque com grafeno no corpo já recebe o sinal, né? Aí você tem, né? Você tem o dispositivo que aciona, né? Aciona a inteligência artificial. Não se esqueça, tem a inteligência das coisas e a inteligência dos corpos. Tem agora já a 7G, vocês já viram? Já tem a 7G.
A 6G dos corpos. A 7G deve ser do próprio Satanás, né? Olha aqui, ó. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Fazer pagamentos tudo com implante, exatamente. Já tem países fazendo isso, já tem países fazendo isso. Olha aqui, eu ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Entendeu? Eu vacilei 2 vezes, estou orando para limpar meu sangue. É hora sim, ora bastante, se arrepende, se arrepende. É a primeira etapa da marca, é essa daí. Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira, eu não tenho dúvida, eu não digo que essa etapa é para tirar a salvação, mas ela é a primeira etapa. Quem obedeceu e continua obedecendo, com certeza vai ser uma consequência o que vai vir para o final. É uma consequência, entendeu? O que vai vir para o final. Olha aqui, ó. Bem-aventurado, abençoados são os mortos, que doravante, quer dizer, daquele momento para frente, morrem no Senhor. Aqueles que estão morrendo no Senhor. Por quê? Porque eles não... Deixa eu ver aqui como está escrito aqui. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e de suas obras os sigam. Entendeu? Vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta. Segunda etapa, identidade digital e novo RG. E a terceira é o implante, que é onde tudo isso desaparece e fica só o implante. Presta atenção, meus irmãos. Então, quando morre alguém, eu queria deixar bem claro para vocês aqui. Eu não tenho problema com a morte. Eu não sei se Deus me blindou. Desde muito menina, muita gente da minha família já morreu. E eu, desde menina, eu nunca tive problema com a morte. Entendeu? Não. As anteriores, não. Mas as novas, sim. O do Vide é. O do Vide pra frente, ele é com... Ele muda, né? Entendeu? Ele muda o... Como é que diz? Ele muda o teu... Ele vai mudando aos poucos o DNA, né? Entendeu? E então é por aí que a coisa vai. Mas eu não tô afirmando que isso... Eu não gosto desse pessoal que diz que a pessoa tá condenada, tá? Não gosto disso. Não acredito nisso. Acredito sim. Foi feita para haver um corte na população, né? Um corte na população. Tá entendendo? E... né? Ela trouxe um monte de coisa, trouxe a síndrome do POF, né? Todo mundo fazendo POF por aí, né? Apaga do nada, né? Então, tudo caindo duro por aí, não é verdade? Ela veio para isso e veio para domesticar as pessoas, para a hora que chegar o implante final, todo mundo ir numa boa, não vai ter problema, entendeu? Não vai ter problema. Tá entendendo? Exatamente. Baixar a despesa com a aposentadoria, tá entendendo? Foi uma eliminação assim, ó. Uma eliminação como foi feita lá no tempo do Homem do Bigodinho, só que não precisou levar o pessoal pro campo, né? Levou ele para dentro do hospital, né? Quem não faleceu dentro de casa, né? Quem não partiu dessa para melhor dentro de casa, partiu entubado no hospital, né? Foi isso aí que fizeram. Irmã, quem fez esse RG novo já é a marca? Não. A marca, Beth, ela vai vir com o anticristo. Essa marca final virá como anticristo. E nós temos que ver aqui. O anjo está pregando. O anjo vai gritar. O anjo vai falar. Entendeu? Sim, veio placebo, exatamente isso. Por isso que eu não falo. Tem um pessoal aí que já acabaram com a vida dos outros, com muita gente falando essas coisas. Isso é errado falar. Eu não falo uma besteira dessa. Veio placebo. Na primeira remessa, eu sei porque eu vi uma enfermeira falando. 30% era placebo, 30% era com a dose diminuída e 30% com dose letal.
foi o que eu ouvi. Tá entendendo? Mas como é que diz? Mas o que for fora da pele, presta atenção, o que for fora da pele não é a marca. A marca será quando eles implementarem na tua mão ou na tua testa. Tá bem falado, não tem, entendeu? Não tem por onde errar. É na mão ou na testa. Você quer ver um negócio? Aonde que eles faziam a aferição? Aonde que eles faziam a aferição da temperatura? Era aqui e aqui. Sabe o que Deus estava avisando naquilo ali? Isso daí é o início da marca, mas não é a marca ainda. Entendeu? Exatamente. Quem tomou, exatamente isso aí. O que a Fernanda está falando aqui. Olha o Criador, porque tudo está no controle do Altíssimo. Eu creio assim. Só falo para você. Se você fez uma, duas, não insista. Não faça mais. Não tenha medo. Por acaso, tá todo mundo aí. Quem não tomou, tá todo mundo trabalhando, todo mundo aí. Tá entendendo? O Senhor é poderoso para nos livrar. Presta atenção. O número do seu nome é o seu CPF ligado ao QR Code. Pode ser. Não, isso aí a gente sabe que vai ser. Agora, preste atenção. Nenhuma mais. Não avance o sinal. Não avance o sinal. Porque se avançar agora, você não é mais inocente. Que nem no meu caso. Eu sabia que não era para tomar. Eu sabia. Porque eu tinha estudado o livro de Enoque. E no livro de Enoque falava sobre uma mudança genética. E ninguém sabia, entendeu? Não é. Gente, eu vou dizer, essa pessoa aí que a Beth está colocando, eu respeito muito, mas, sabe, eu já vi gente em desespero, em pânico, de certas coisas. Presta atenção, gente, é na pele, tem que registrar aqui. É aqui o negócio e é aqui, ó. Presta atenção. E ela vai vir com a pessoa, que ela não vai falar que é o anticristo, mas ela vai trazer uma maneira fácil, entendeu? Uma maneira fácil. Agora, é claro que quem for embalando nisso tudo, quem for aderindo a tudo isso, vai chegar no final, não tem nem que ver. Já está domesticado, já está indo no ritmo da coisa, entendeu? Não vai nem questionar. Vai embora. Entendendo? Agora, quem bate o pé que eu não bato, irmãos. Eu não faço isso, não. Isso não compete a mim, tá? Isso não compete a mim. Compete ao Senhor, tá? Agora, digo para você. Você sabendo de tudo, você ir lá e tomar. Pois Danilo. Quem vai tomar é porque já tá com eles, já tá com a mão e até já tá com o pensamento neles, já não tem mais o pensamento em Deus, entendeu? Aí a respondeu que essa é a primeira, eles estão falando, exatamente, é isso aí, a primeira etapa é essa, a segunda vai ser o final. Agora, quem fez a primeira etapa total, que acho que já tá na quinta, né? A primeira etapa total, com certeza, meu irmão, vai para a última. Vai para a última. Tá entendendo? Vai para a última sem... Exatamente, a mente já está dominada, exatamente. Agora, é perceptível que quem avançou de 3 para cima, que a mente não tá muito legal. É perceptível que a pessoa tem uns lances muito estranhos, o olhar já não é um olhar igual. As crianças que estão nascendo disso já não são crianças normais. Presta atenção. Entendeu? Exatamente, só vai ter o tal daí, o DREX, quem tomar toda, tem que ter a carteira inteira. Tem que ter a carteira inteira. Entendeu? No México já está desse jeito, começa o mês que vem. Quem para tirar a carteira nova, a carteira digital do México, se não tiver a carteira preenchida, não retira. E eles têm até o mês de março para terminar de fazer tudo isso daí. Entendendo?
Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você tem a consciência que você levou, né? Tomou a sopa. Você tomou a sopa. E você tem consciência que você errou e você tá buscando a Deus. Tá buscando a Deus. Clama ao Senhor, porque Ele é poderoso. Agora, não avance, porque se você avançar, você vai ser culpado. Por quê? Porque você sabe da verdade. Entendeu? Exatamente. Tá todo mundo fazendo loucuras e loucuras, entendeu? Exatamente. As crianças... É isso aí. É isso. Eu não vou falar muito aqui para não ter problema, entendeu? Mas é isso aí. Pois é, nunca se importaram com o povo e agora estão querendo enfiar no povo, né? Pois é. Exatamente, por isso que temos que estocar alimento e fazer a horta em casa. Exatamente isso. Exatamente isso daí. E falar nisso, eu preciso até refazer minha horta aqui, que eu ando preguiçosa. Mas vamos lá. Agora vamos para Apocalipse 14. É isso mesmo, Denildo. Nem tome refrigerante mais, que tá... olha, tá uma bomba esses refrigerantes, viu? Boa noite, Susan. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos lá, 14 de Apocalipse, versículo 14. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Presta bastante atenção. Se você quer saber sobre o milênio, presta atenção no que eu vou ler aqui para você, tá? O ciclo vai se fechar, o engano vai continuar com todas as formas. Fiquemos em alerta, pois vem com forma de bondade. Exatamente isso. Tá bom, Suzano. Diz assim: e eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Presta atenção. Então estava sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro. Ele já estava com a coroa de ouro. Presta atenção. Então estava adornado, tendo sobre sua uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Olha aí. E outro anjo saiu do templo. Então lá no céu tem um templo, tá? Gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, que é o Filho do Homem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar. Chegou a hora de Jesus ceifar. Presta atenção. Porque a colheita da terra está madura. Irmãos, a igreja, ela vai ouvir a trombeta de Deus. Presta atenção. A igreja vai ouvir a trombeta de Deus. Está lá em Tessalonicenses. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tessalonicenses 4, versículo 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Trombeta é voz. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está ouvindo isso? Presta atenção. Você entendeu o que a gente está lendo aqui? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Não é a 7ª trombeta do Apocalipse. Presta atenção. E aqui a trombeta é de Deus. É Deus que vai dar a ordem para o arrebatamento da igreja. E diz aqui, ó: e os mortos e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Vai se cumprir o que diz 14 de São João. Vai se cumprir o que está aqui no 144.000. Tá entendendo? Presta atenção. Agora aqui,
quem faz a colheita é o Filho do Homem. Ele passa a foice na terra. Ele vai colher a colheita da terra que está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Presta atenção. A terra foi ceifada. Quer dizer, a colheita da terra. Quem é a colheita da terra? Quer ver? Eu não vou falar nada, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou ler daqui para frente. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Não é mais o Filho do Homem, é o anjo que também agora tem uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao anjo que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra. Vinha é uva, porque as suas uvas estão totalmente maduras. Mas olha isso aqui, presta atenção. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Essa daqui, presta atenção, são duas colheitas. Uma feita pelo Filho de Deus. A igreja, ela vai escutar a trombeta de Deus. Os homens que lutaram contra a besta, lutaram contra o falso profeta, lutaram contra o anticristo, não receberam a marca. Não receberam a marca. Presta atenção. Eles são a colheita da terra. Jesus vai ceifar eles, Jesus vai colhê-los e vai mandar que, lá em Zacarias diz que os anjos dos quatro cantos resgate-os aonde eles estiverem escondidos. Esses são os que vão passar ao milênio. A segunda que o Danilo está falando aqui, que são colhidos pelos anjos, um anjo ceifa e o outro queima. São os ímpios que vão estar na batalha do Armagedon, vão estar na batalha de Gog e Magog, que vai ser no Armagedon, no Vale do Megido. Lembra? Lá em 38 de Ezequiel, que diz que o sangue deles, aqui ó, o lagar foi pisado fora da cidade, lá no Vale do Megido, e saiu o sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esses são aqueles que receberam a marca da besta, e eles não vão. Jesus vem, ceifa a colheita da terra, que são aqueles que vão passar para o milênio. Eles não conhecem a Cristo. Eles não conhecem a Cristo. Como nós não. Mas eles venceram a besta, eles não se dobraram para a besta, eles não receberam a marca, tanto que eles não receberam nem as picadinhas. Vocês já pararam para observar isso? Eles não receberam nem as picadinhas. Você já viu um tanto de que tem de médicos que não receberam as picadinhas, que lutam contra as picadinhas? Luta contra esse sistema? Vocês já viram tanto de gente que luta, que não é crente, mas está de olho aberto? Vocês já viram? Esses são a colheita da terra. São aqueles que venceram a besta. Tá entendendo? São vários, são vários. Tanto que vai sobrar somente 1/3 da terra. E eles vão estar nesse 1/3 da terra. Agora, os outros
que estão aqui embaixo, que são as uvas, esses são os ímpios, como diz o Danilo aí. Entendeu? São os ímpios. Esses são aqueles que fizeram tudo e mais um pouco. E não é Jesus que vem colher eles. O anjo vai colher e o outro anjo vai queimar. Entenderam? Tá dando para vocês entenderem? Entendeu? Exatamente. Muita gente não fez isso. Muita gente não fez isso. É onde a gente. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia devagarinho. Eu gosto de ler devagar para a gente poder pensar, a gente poder raciocinar, entendeu? É assim que você tem que ler a Bíblia, devagar. Aí você vai lá, você lembra dos outros capítulos que você leu e você vai juntando aqui, que nem aqui, ó, tem Zacarias 14. Zacarias 14 está aqui. Vai sobrar 1/3 da terra. E aqueles que estiverem esparramados nos confins da terra, escondidos da besta, do falso profeta e do anticristo, é que Deus vai mandar os seus anjos buscar eles. Porque eles são a cega da terra. Aqueles que vão habitar a terra no milênio. Aqueles que vão ser evangelizados por Jesus. Tá dando para vocês entenderem? Eu espero que vocês estejam entendendo. Que eu esteja, né? Não você, eu esteja conseguindo explicar. Porque quando nós entrarmos no milênio, você vai entender isso aqui. Tá entendendo? Você vai entender. O livro de Isaías fala muito do milênio. Praticamente o milênio inteiro está no livro de Isaías. Entendendo? Irmãos, leiam isso tudo que nós lemos aqui devagarinho. Leia devagar. Leia anotando os capítulos que coincidem com o que você está lendo aqui. Pede para o Senhor te lembrar, entendeu? Irmã, e as crianças que estudam, que eles estão falando que vão exigir essas picadas. Olha, minha irmã, eu conheço muita gente que Deus tem feito livramento, tá? Que Deus não tem permitido. Não mandam no dia da picada e vão passando assim, até a hora de sair de lá completamente. Que vai ter uma hora que vai ter que sair, não vai ter jeito. Quem tem criança tem que estar preparado para, ó, zarpar, tá? Quem tem criança tem que estar preparado para a hora que chegar o final, cair fora. Cair fora. Jeremias parece a repetição dos tempos, exatamente. Irmãos, prestem atenção. Deu para vocês entenderem o que nós falamos aqui hoje? Deu para vocês entenderem? Tem alguma dúvida? Que se eu souber responder também, né? Porque vai que eu não consiga responder, né? Não, aqui pra mim tá normal. Aqui pra mim tá normal. Mas leiam de novo isso aqui. Leiam outra vez. A gente precisa ler, entendeu? Nós precisamos ler a palavra, tá? Mas vamos orar, o pessoal tá dizendo que tá travando, né? Exatamente, eu também não deixaria não, se fosse meu filho eu não deixaria não, entendeu? Se fosse meu filho eu não deixaria. Não, agora são todas, tá? Agora são todas, são do mesmo jeito, todas são do mesmo jeito. Não tem mais, como é que diz? Não existe mais que não esteja da mesma forma. Todas são iguais, entendeu? Todas são iguais. Não confie, não confie. Todas daqui para frente são a mesma coisa. São para reduzir o povo, né? Reduzir e também preparar essas crianças para serem zumbi, né? Para serem zumbis, entendeu? Porque é o que vai ser. É o que vai ser. Vamos orar então rapidinho, né? Que antes que caia aqui, que eu tô achando que vai cair. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te pedindo, Senhor, que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós, que o teu poder esteja sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos de errado. Sê conosco, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do perigo do mundo invisível. Livra-nos, Senhor, de toda sorte de engendro de Satanás para tentar nos laçar,
para receber a marca da besta. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá fortaleza para passar o que tiver que passar, mas sermos fiéis a Ti até o fim. Pai, eu te peço pelos meus irmãos, Senhor, que a Tua mão de misericórdia venha sobre nós. Venha guardar os meus irmãos em nome de Jesus. Tem muitos pedidos aqui de oração. Muitos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, a live parece que vai cair, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sustenta o Teu povo. Abençoa o Teu povo, cura o Teu povo. Aumenta o alimento nas suas casas em nome de Jesus. Que a Tua mão de poder esteja sobre este livrinho, este caderno de oração. Que a Tua mão de misericórdia seja sobre cada um. Que a Tua mão de poder venha sobre todos nós. Sê conosco, Pai, nos guia. E se assim o Senhor nos abençoar, amanhã estaremos aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Te honramos com a nossa vida. Te honramos, Senhor, com a nossa mente cravada em Ti. Te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, amanhã, se Deus quiser, não vai travar para eu poder falar o nome das pessoas, tá bom? Mas pode deixar, nós estamos orando aqui, tá? Esse caderninho tá bem além aqui na minha mesa para orar por todos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, fiéis até o fim, tá? Nenhum passo daremos atrás. Aquele que der o passo atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Que o Senhor os abençoe e os guarde até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém e amém. É exatamente.